Sabe, um lugar que encanta por toda a sua beleza natural? Bom, este lugar é Santa Catarina. Mas só isso não basta. Para um lugar ser atrativo, além de suas paisagens e natureza, ele precisa ser próspero e seguro. Isso faz as pessoas quererem não só visitá-lo, mas também viver lá para desfrutar deste bem-estar. Já ouviu falar que o ser humano é em grande parte fruto de seu ambiente? Pois Santa Catarina conseguiu conduzir bem esta corrente para que se alastrasse por todo o estado, para hoje se tornar o que é o melhor estado brasileiro para se morar e trabalhar. Não acredita? Vou te mostrar tudo isso agora. Santa Catarina se tornou uma das principais economias do Brasil hoje por toda a sua diversidade econômica e crescimento populacional saudável. Mas é impossível falar deste estado sem contar as suas origens, sem contar os povos migratórios que formaram este lugar. Pois bem, resumidamente, os primeiros portugueses aportaram onde hoje fica Santa Catarina no ano de 1515. As terras eram habitadas pelas populações indígenas. Além dos portugueses, uma expedição espanhola também alcançou o estado em 1526, mas somente em 1637 que os bandeirantes ocuparam a região de vez, povoando as terras catarinenses, além dos indígenas. Em 1777 foi invadida pelos espanhóis. No entanto, acabou sendo entregue no mesmo ano, como resultado do Tratado de Santo Ildefonso. Santa Catarina foi palco de vários conflitos. O mais famoso pode-se dizer que foi a Revolução Farroupilha, que atingiu a província no decorrer do período imperial. E foi a partir da primeira metade do século XIX, mais precisamente em 1839, que uma série de correntes migratórias oriundas de países europeus, como Alemanha e Itália, chegou em Santa Catarina, dando origem a diversas colônias que posteriormente se transformaram em cidades. Diversas famílias inteiras de europeus vieram para este pedaço do Brasil a fim de construir uma nova vida em uma nova terra. Curiosamente, nesta época, por volta de 1850, o estado de Santa Catarina tinha bem menos escravos do que o resto do Brasil. Apesar da escravidão no Brasil ter durado até 1888, Santa Catarina foi diminuindo cada vez mais o número de mão de obra escrava, em um ritmo contrário a regiões do sudeste e nordeste do Brasil, que tinha cada vez mais escravos trabalhando. Enfim, na região de Santa Catarina, a colonização pela imigração foi substituindo a mão de obra escrava. Os catarinenses parecem ter entendido que um trabalhador pago justamente pelo seu trabalho rendia mais e assim fazia toda a região prosperar ainda mais. Este não foi um fenômeno isolado só aqui na região do Brasil. Nos Estados Unidos, uma parte do país também tinha entendido isso. Foi a parte que lutava na Guerra Civil Americana pela libertação dos escravos, no caso, o Norte, que defendia a proibição da escravidão. Este é um tipo de mentalidade que preza pela boa produtividade, que dá chance para a criatividade e empreendedorismo, tudo que faz uma região crescer e ser próspera. Talvez esta foi a chave central de Santa Catarina que moldou a mentalidade de seu povo, o que os fazem, de certa forma, diferentes do resto do Brasil. Bom, os fatos e números comprovam. Vamos mostrar isso agora com os resultados em dias atuais. Santa Catarina, por estar no extremo sul do país e ser relativamente um território pequeno, teve que se virar para obter realmente seu crescimento. O estado deu seu verdadeiro boom mesmo somente no início da década de 1940. E a grande questão que fez o estado crescer foi a diversificação de suas atividades econômicas e a integração de sua produtividade, ligada principalmente ao capital privado. Enquanto no restante do país, essa diversificação ocorreu principalmente do incentivo governamental, financiando e isentando impostos para alavancar a indústria. Sendo assim, a economia de Santa Catarina crescia mais livre e saudável, se autoalimentando. Isso fez o estado atingir a sexta maior economia entre os estados brasileiros já em 1960, mesmo sendo um dos menores territórios do país. Desta época para frente, o estado foi se estabilizando cada vez mais e aproveitando a modernização da
agricultura e a evolução dos complexos agrocomerciais. E como já dissemos no começo deste capítulo do vídeo, a diversificação foi a chave deste crescimento, pois a economia do estado foi alicerçada em setores industriais variados como o agroindustrial, o têxtil, o de cerâmica, de máquinas e equipamentos, o de extração mineral e pecuária, sem contar ainda o de tecnologia da informática, que foi o mais recente a ficar forte no estado, tornando Florianópolis a capital com a maior densidade de startups do Brasil. E para integrar todos esses setores, o estado desenvolveu uma boa infraestrutura, que conta hoje com a quarta maior malha ferroviária do país, com 5 aeroportos comerciais e 5 complexos portuários. Sendo assim, Santa Catarina se constituiu o principal exportador de frango e carne suína do Brasil e sede da empresa Brasil Foods, em Itajaí, a mais importante companhia alimentícia brasileira, englobando também a Sadia, Perdigão e a Seara. Dentre outras indústrias, o estado também abriga a sede de um dos mais importantes produtores de motores elétricos do mundo, a WEG, que fica em Jaraguá do Sul. Outras empresas incluem a Embraco em Joinville e também a mais importante fundição latino-americana, a Tupi, que também fica em Joinville, tendo também muitos outros centros fábricos de eletroeletrônicos e metal mecânica em geral, com grandes marcas brasileiras como a Consul e a Brastemp. O crescimento de algumas cidades também aqueceu o mercado imobiliário do estado, como a cidade de Balneário Camboriú, que tem um dos maiores centros de edifícios do país, abrigando a mais alta construção imobiliária do Brasil, a One Tower, de 290 metros de altura e 77 andares, com a cidade tendo o metro quadrado mais caro do país, chegando na média de R$12 mil. Bom, todos esses fatores fazem hoje o estado de Santa Catarina ter o menor índice de desemprego do Brasil, justamente por causa de toda a sua produção interna movimentada com a economia privada, que é dinâmica e assim gera muitas oportunidades. Lembrando também que o estado possui a liderança no índice de desenvolvimento da educação básica, com a maior taxa de alfabetização nacional. O estado também obtém a menor taxa de mortalidade infantil do país e a maior longevidade, sendo o estado que mais cresce no Brasil atualmente, estando bem acima da média nacional dos estados. E segundo estudos divulgados e feitos pela ONU, das 100 cidades brasileiras com melhor IDH, 23 estão em Santa Catarina. Florianópolis é considerada a capital com a mais alta qualidade de vida e a quarta melhor cidade do país para se viver. Com todos esses incentivos positivos, nos últimos 12 anos, a população do estado cresceu mais de 21% e suas maiores cidades, como Florianópolis e Joinville, foram as mais procuradas, tendo cada uma delas ganhado cerca de 100 mil habitantes só na última década, segundo o próprio IBGE. E mesmo recebendo tantos novos moradores assim, o estado conseguiu manter sua qualidade de vida e ainda ter o menor índice de pobreza e desigualdade social do Brasil. Ao contrário do que muitos pensam, que estados ricos existem muitos pobres ali para manter os super ricos, é uma grande falácia. Santa Catarina é prova de que a qualidade de vida está acima da média brasileira justamente pelo fato do estado obter um alto índice de investimento no setor privado, que é o setor que realmente gera emprego de verdade e produção de riqueza. Bom, talvez este seja o grande fator que difere estados do Nordeste de estados mais ricos ao Sul. Estados nordestinos tendem a ser mais estatais, com o governo comandando tudo e sendo o grande gerador de empregos no setor público, local onde só gera burocracia e nada de riqueza ao lugar. Fora o alto índice de assistencialismo social como Bolsa Família e demais, a mentalidade de estados mais ricos é sempre pensar em tirar a pessoa ou família do auxílio público, e não ao contrário, como faz os estados do Nordeste, que se orgulham de pagar cada vez mais auxílios e bolsas a famílias pobres que nunca saem desta situação. Parece um sistema programado para manter o pobre pobre. Você concorda? Comente aí embaixo em qual estado você mora e se pudesse mudar hoje, para qual estado do Brasil você iria. Às vezes nem é preciso sair do país para se ter uma qualidade de vida melhor.
Santa Catarina é um exemplo disso. Não que seja um lugar perfeito, mas em se tratando do caos brasileiro, este estado está saindo bem na frente dos outros e sendo apenas 1% do território do Brasil. Por falar em território, o ideal depois de ver tudo isso que falei é não pensar em separar os estados do sul do resto do Brasil para serem independentes, mas sim fazer os outros estados se tornarem melhores. O nosso país é lindo, grande e rico em muitos quesitos. Precisamos continuar unidos, precisamos desses estados unidos. Concorda? Assim somos mais fortes. Bom, e obrigado a você que chegou até aqui. Me conte aí embaixo o seu estado e a sua satisfação em morar nele. E não se esqueça de deixar o seu like e considere se inscrever no canal. Aqui falamos de tecnologia, economia e geopolítica, neste que foi mais um episódio de Incríveis Números. Obrigado pela sua companhia e até mais!